Ô André, e nesse cenário pós-Copom, né? Como que os investidores também reagem, né, com esse juro mais alto? Se esperava até que a gente pudesse ter chegado no fim do ciclo de aperto monetário. O Banco Central foi lá, fez aquele último reajuste e até mudou a conversa, né? Falou, ao invés de vai ficar alto por muito tempo, vai ficar contracionista por bastante tempo, né? Colocando ali a percepção de que 15 ficou e vai ficar até o ano que vem, né? Sem possibilidade de queda de juros nesse ano. Na percepção, né? A gente sabe que o juro alto acaba até atraindo o carry trade, a gente sabe de algumas movimentações, mas como que você percebe essa nova configuração, né? Diante desse último ajuste, desse último aperto? A gente pode ter algum outro tipo de comportamento, busca por outros ativos que acabam se favorecendo nesse ambiente? Como que está a sua visão aí para o mercado nesse pós-Copom? Sem dúvida nenhuma, Felipe, esse aumento ele acaba sendo ruim para ativos de renda variável. Especialmente porque o mercado, em certa medida, já estava aceitando a possibilidade de pararmos nos 14,75, porque se olhássemos para o comportamento do juro futuro, ele já precificava a possibilidade da retomada da baixa da taxa de juros, possivelmente no primeiro trimestre de 2026. E isso, sem dúvida alguma, acabava atraindo mais para o mercado de renda variável. A partir do momento que o Banco Central coloca mais um aumento, eleva para 15, e no seu comunicado ele diz, olha, talvez fique ainda por mais tempo, quando a gente olha o comportamento de novo lá do juro futuro, ele já não precifica mais essa baixa. Então, possivelmente, a gente vai estender quase que para o primeiro semestre de 2026 ainda essa taxa de juros muito alta. Isso acaba, novamente, mantendo o dinheiro na renda fixa. Por quê? Porque são taxas extremamente atraentes. Então, para quem tem disponibilidade de investimento, é sempre aquela pergunta, né? Quando eu consigo ter 15% sem tomar risco algum, por que eu vou colocar no risco? E sem a perspectiva de enxergar essa baixa, então a renda fixa certamente vai continuar recebendo a migração desse recurso. E outro elemento que acaba sendo bastante ruim é que você precisa mexer novamente no valuation de algumas companhias, especialmente ligadas a cíclicos domésticos. Por quê? Porque o funding fica mais caro e quando você traz para valor presente, elas valem menos. Então, novamente, se tem uma reprecificação desses ativos para baixo. A gente já viu nos últimos 2, 3 pregões o que aconteceu com esses ativos. Então, hoje, para a renda fixa, cenário maravilhoso. Para a renda variável, fica-se novamente com aquele pezinho atrás. E até para os agentes econômicos, que eu conversava na sexta-feira mesmo, eu estava conversando com um gestor de um fundo FEDIC, que são esses fundos que compram créditos no mercado. E ele estava me contando que, neste momento, por exemplo, à medida que sobe o juro a 15, geralmente ele precisa se financiar a 120%, 125% do CDI, que é quanto ele precisa pagar para captar dinheiro para o fundo. Só que ele não consegue emprestar a muito mais do que 160%, 170% do CDI, por 2 motivos. Primeiro, porque o cliente não aceita pagar mais que isso. Segundo, se ele força muito a barra nessa valoração de taxa para o seu cliente, ele aumenta drasticamente o risco em relação à inadimplência. Então, fica preso dentro de um intervalo onde todo mundo acaba ficando com margens muito mais apertadas. Então, taxa de juros nesse patamar, só quem tem disponibilidade como aplicador é que acaba se beneficiando. O resto, Felipe, é problema.